Olá, olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, capítulo 21, itens 6 e 7, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não criais em todos os espíritos, item 6. Meus bem-amados, não criais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Passagem registrada em São João, Epístola 1, 4:1. Item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles os homens, dizendo, meus bem-amados, não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Queridos irmãos em Cristo, fiquemos agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. É com muita alegria que nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 6 e 7.
nós temos como título Não Creais em Todos os Espíritos. E o evangelista João já alertava os cristãos para não acreditar em todos os espíritos. Disse para verificar se eles são de Deus. Ou seja, se suas ideias estão de acordo com a moral divina. Moral essa ensinada e exemplificada por Jesus, que é o nosso modelo e guia. E através do Espiritismo, dessa doutrina que estamos estudando, que nos propicia o conhecimento de leis espirituais, de leis da natureza, que nos ensina a usar esses conhecimentos no exercício da nossa transformação moral. Revela leis que regem as relações do plano corpóreo com o plano espiritual, fornecendo elementos para desacreditar nos falsos cristos, nos falsos profetas. Visto que a tarefa, podemos também chamar de missão, de auxiliar a evolução dos homens na Terra, se prova por efeitos morais, que nem todos podem produzir. Vamos lembrar sempre de que os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, são sempre reconhecidos pela qualidade das suas obras. Assim como a árvore, pela qualidade dos seus frutos. Não foi assim que Jesus afirmou? E nessa passagem do capítulo 21, dos itens 6 e 7, no Evangelho diz que as ciências, até fala das ciências, né? Física, química, geologia, astronomia, são ciências que estudam as leis físicas, leis que regem as relações da matéria, tanto no micro quanto no macro universo. Já o Espiritismo estuda as leis que regem os homens no seu relacionamento com Deus, com o nosso Pai Criador. E com os semelhantes, com os nossos semelhantes. Compreendendo que as regras da vida, do corpo e da vida da alma, estas em harmonia são as leis morais. Lembrando também que a ciência espírita, que pesquisa os fenômenos mediúnicos, fenômenos que sempre existiram, eliminando assim as superstições e os ditos mistérios, e também desmascarando a ação dos falsos profetas, dos falsos cristos, que são espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que já viveram na Terra, disfarçando-se com nomes veneráveis, para espalhar suas ideias, a fim de atrapalhar o progresso espiritual da humanidade, como explica Kardec no Evangelho. E nós temos também que sempre estarmos atentos às leituras que fazemos. Nós temos, além das obras básicas, nós estamos estudando o Evangelho, mas nós temos as demais obras básicas e as obras que são direcionadas a estas obras básicas, que são chamadas as complementares. E todas elas devem estar direcionadas de acordo com a Federação Espírita Brasileira, a FEB. E vale lembrar que a diferença entre os bons espíritos e aqueles que não são está diretamente relacionada às características morais, sempre morais.
e jamais materiais, que eles expressam seguindo Jesus. Se expressam sempre no bem, na forma como eles direcionam suas palavras, mas suas ações. Para que tenhamos um bom conhecimento dos espíritos, das suas manifestações, convém enfrentarmos os problemas de mente aberta e sempre uma forte dose da fé raciocinada. E de acordo com o espírito de Emmanuel, ele diz que falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa, mas todos nós, quando negamos a execução fiel dos nossos deveres como cristãos, como seguidores de Jesus. Então, termino as reflexões de hoje com esse ensinamento tão edificante, que é a doutrina dos Espíritos. E que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia, em mais um aprendizado, em mais este momento abençoado. Que assim seja.